palavra agora para Anne Tereza de Almeida Proença, que vai apresentar o artigo O Vale do Paraíba Fluminense, oitentista, sobre a perspectiva da presença médica. Uma análise das memórias de Joaquim Eloy dos Santos Andrade. A Anne, ela é da casa de Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né? Isso aí. Oi, pessoal, tudo bem? Meus cumprimentos aos colegas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite para esse webinar e também o aceite do meu artigo, que faz parte também de uma década de pesquisa nessa área, né? Na área da assistência à saúde no interior da antiga província do Rio de Janeiro. Eu vou já compartilhar minha apresentação aqui, que aí eu já falo... Ué, não tá achando... Agora foi. Tá apresentando? Ainda não. Tá, já deve estar indo então. Ué. Aqui em cima está escrito apresentando, só que não aparece, só aparece a sua imagem de perfil. Tá, eu vou tentar de outro jeito então. Peraí. Caso não dê certo, pode mandar para algum dos auxiliares aqui. Eu tinha mandado para a Jéssica, mas aí eu tentei fazer, mas eu acho que eu devia ter deixado. Peraí. Acho que agora vai. Foi? Foi, estamos vendo sim. Então tá ótimo. Então vamos lá. Só tenta botar em tela cheia, que está aparecendo a barra do computador aqui. Eu já coloquei em tela cheia. Não, a gente aparece a parte de baixo e de cima do computador. Ué, gente. Então acho melhor eu reenviar para a Jéssica, porque eu não estou conseguindo. A gente consegue ver bem, só aparece a parte de baixo, né? A hora, essas coisas. Dá para acompanhar a apresentação. Dá para acompanhar bem. Peraí, deixa eu... Que meleca. Quando a gente precisa da tecnologia, né? Meu Deus. É que eu também... Agora vai. Eu tinha errado a configuração aqui. Foi? Foi sim. Ah, então perfeito. Então vamos lá. Bom, vou continuar me apresentando. Meu nome é Anne Tereza de Almeida Proença. Como o Bruno falou, eu sou doutora em História das Ciências e da Saúde pela Casa de Oswaldo Cruz. Eu sou formada em História pela já extinta Faculdade de Santa Doroteia aqui em Nova Friburgo. Eu sou de Nova Friburgo, na região serrana do Rio de Janeiro. E eu trabalho já há 10 anos com esses médicos no interior, né, do Rio de Janeiro, tentando utilizar essa presença desses médicos para entender esse interior no século XIX, já que o Vale do Paraíba, nessa época, era o grande centro da economia, né, por conta da exportação do café, e, por consequência, essa elite agrária que tinha essa economia tão forte nas suas mãos, também tinha uma forte presença na política. Então, eu vou tentar trazer um pouco desse Vale do Paraíba através das memórias desse médico, né, o Joaquim Eloy dos Santos Andrade, que essas memórias estão reunidas nesse livro que eu trouxe aqui, a imagem da capa, que chama O Vale do Paraíba. Muitos devem conhecer esse livro, porque é uma referência bibliográfica muito forte para quem estuda essa área nesse período, né, esse recorte temporal, esse recorte espacial. E para trabalhar com essas memórias, eu tinha um objetivo de fazer um diálogo com outras fontes que eu utilizei e referências bibliográficas que eu reuni na minha tese de doutorado, que acabou, né, sendo publicada em livro. Então eu trouxe para fazer uma pequena publicidade também, aproveitar o espaço do meu livro,
que é Mande chamar o doutor, a presença dos médicos no Vale do Paraíba. Então, eu trouxe essas memórias dos médicos para dialogar um pouco com as fontes e referências que eu reuni nesse livro. Então, o objetivo do artigo, o presente artigo, utilizou as memórias do Joaquim Eloy dos Santos Andrade para exemplificar aspectos da presença médica no interior da província do Rio de Janeiro da segunda metade do século XIX. Ao aprofundar o olhar sobre os espaços ocupados por esse grupo profissional na região denominada Vale do Paraíba Fluminense, foi possível construir também um panorama sobre a formação social do local. Então, para a gente fazer essa apresentação, quando eu pensei nessa apresentação, eu queria trazer um pouco dessas memórias e fazer esse link com as fontes e com outros aspectos que a gente viu em outras trajetórias dos médicos por todo esse Vale do Paraíba. Porque quando eu construí essa tese, eu fui desde lá de Resende até São Fidélis, por conta dessa característica cafeeira da região. Então, a gente conseguiu ver que os médicos aproveitaram esse boom do café e esse crescimento, essa riqueza da região para começar a trabalhar e fazer sua clientela nesse interior. Então, eu trouxe alguns trechos, e desses trechos a gente fala mais um pouquinho. Mal partiu o portador para chamar o médico, nos sítios ou residências de gente humilde ou descuidadosa, começava o rebuliço para melhorar o aspecto da casa. Tudo era vasculhado e varrido até os terreiros. O almoço ou jantar melhorados, na cama do doente e nele próprio, feita a mudança de roupa, banho nos meninos, e os homens faziam a barba. Punham gravata. As senhoras penteavam-se com cuidado e vestiam-se com mais apuro. A visita do médico era uma novidade, um acontecimento. Então, uma primeira questão que eu trago para os leitores para entender essa presença dos médicos é entender que eles não eram uma presença normal como a gente tem na nossa sociedade hoje em dia. Então, qualquer coisa que a gente sente, é natural a gente procurar, né, mais rapidamente um médico, e nesse interior não era assim. Era muito mais aquelas pessoas com práticas de cura populares, que é muito do interior ainda, né? Aqueles chás quando você está doente, quando dá dor de cabeça, aquelas beberagens, aquelas receitas de família, do que realmente os médicos. Então, quando a gente começa a ver as trajetórias desses médicos no Vale do Paraíba, a gente também começa a entender as suas estratégias para conquistar essa clientela que já estava tão acostumada a recorrer a outros tipos de práticas de cura. Bom, seu relato tem o mérito, né, o relato do Joaquim, tem o mérito de proceder de pessoa contemporânea do que é contado, e ainda o de vir enriquecido de minuciosos detalhes recebidos de seu pai, que, como médico de partido, teve a oportunidade de penetrar na intimidade de um grande número de propriedades da vasta zona do Vale. Aqui eu falei errado, o relato que está falando aqui é, na verdade, do Manuel, porque esse livro foi construído a três pessoas, né? 3 memórias. A gente tem o Joaquim, que é o médico, que vai passar um pouco das suas memórias para o Manuel, que é seu filho, que vai começar a escrever esse livro. Ele falece no meio dessa trajetória de escrita, e o livro é finalizado pelo Eloy de Andrade, que é o neto desse médico. Então, por isso, a gente vai entender um pouco dessa trajetória a partir das memórias do avô, do que eu chamo durante o artigo de autor final. Bom, e o que era esse médico de partido? O médico de partido era o contratado pelos fazendeiros por simples ajuste verbal, que por determinada quantia paga semestral ou anualmente, se obrigava em dias certos da semana ou do mês a visitar e tratar de todos os doentes da fazenda, membros da família, empregados e escravos. Os partidos para o médico era uma garantia, assegurando-lhe uma certa estabilidade, porque sem eles, faltando-lhe os chamados, ver-se em dificuldade para sua manutenção e de sua família. E também havia o reverso da medalha: os partidos escravizaram, de certa forma, os médicos às exigências descabidas de um ou outro fazendeiro. Então, esses médicos, eles chegavam nesse Vale do Paraíba e já se apresentavam a esses fazendeiros para conseguir como se fosse uma certa garantia nesses contratos para tratar de sua família e dos seus escravizados. E isso principalmente depois da lei, né, de 1850, a Lei Eusébio de Queiroz, que coloca um fim no tráfico transatlântico
tráfico atlântico, né, tráfico internacional de escravizados. Então, tratar desses escravizados acaba sendo uma forma de garantir a vida útil, né, porque eles eram vistos como uma propriedade, garantir essa vida útil nas lavouras. Então, recorrer ao médico passa a ser uma estratégia também desses fazendeiros dentro do mercado internacional, dessa disputa, dessa concorrência, para prolongar essa vida de seus escravizados, porque conseguir nova mão de obra estava cada vez mais cara e escassa por conta dessa lei que colocava fim no tráfico atlântico. Então, aqui eu trouxe uma foto de um dos contratos, porque por mais que era feito por ajuste verbal, quando a gente vai nos inventários desses grandes proprietários, a gente acabou encontrando, né, esses acordos entre eles e os médicos. Então, aqui está escrito ser ordenado como médico da Fazenda Pinheiro, a razão de 2 contos, 400 mil réis anuais. Então, esse foi o registro da remuneração anual do médico Clodovil Eleodoro Celestino, da Fazenda do Pinheiro, que era uma das fazendas do Comendador Breves, né, um dos mais importantes cafeicultores, que era chamado de rei do café dentro do Vale do Paraíba. Bom, e esses médicos, eles eram contratados para fazer visitas às enfermarias. E essas enfermarias, elas não eram iguais entre elas correspondiam ao tipo de fazenda, ao poder aquisitivo, ao número de escravizados, mas o Joaquim Andrade também trouxe um pouco dessas memórias. Eram as enfermarias construídas ordinariamente em segmento às tulhas, ou em prédios separados, dividido em 2 salões, um para homens, outro para mulheres, protegidas por grades de ferro. Nas fazendas de poucos escravos e sem médico de partido, os doentes eram tratados nas próprias senzalas. E aqui eu trouxe uma ilustração de uma dessas enfermarias, que é esse prédio maior aqui na frente, e é o antigo prédio da enfermaria dos escravizados da Fazenda Aliança. Então, esse prédio era voltado para o tratamento dos escravizados e também para essas pessoas, para essa mão de obra, era uma forma também de conseguir um descanso das atividades da lavoura. Por isso, os médicos, o Joaquim fala lá, que eles começam a ficar um pouco submissos à vontade do fazendeiro, primeiro, que era quem pagava seus vencimentos, e também como uma forma de ficar de olho nesses escravizados para saber quem realmente estava doente e quem estava aproveitando a ida ao hospital para ter o mínimo possível de descanso nessa atividade tão dura, que era a atividade da lavoura cafeeira. Então, os médicos visitavam essas enfermarias alguns dias da semana e muitos deles contavam também com outros escravizados que trabalhavam como enfermeiros e que acabavam fazendo a ponte entre o conhecimento desses médicos de filiação europeia e os conhecimentos dos escravizados que tinham aquele conhecimento também de ervas, de medicamentos, de plantas medicinais compartilhados desde da África. Então, eles também tinham uma assistência, como eles falaram aqui, nas próprias senzalas, entre eles uma assistência horizontal. Então, esse médico tinha que lidar com todas essas questões dentro da própria fazenda de café. No que diz respeito às farmácias anexas às enfermarias, muitas foram montadas a capricho, com profusão de drogas e preparados estrangeiros e luxuosos vasilhames de porcelana, vindo da França e da Inglaterra. Essas farmácias assim montadas puderam suprir, em várias ocasiões, em suas faltas, as cidades e vilas vizinhas. A dona da casa ou pessoa da família que o médico conhecia por mais inteligente, fazia as recomendações. Preparava ele próprio os remédios, tendo ao lado a dona da casa, que o ajudava, acabando por ser, com isso, tempos depois, prática na manipulação de pílulas, xaropes e pomadas. Então, nas fazendas de maior número de escravizados e maior poder aquisitivo dos seus proprietários, era comum ter essas fazendas ter nessas enfermarias farmácias que eram correntemente abastecidas por remédios que vinham da Europa. E nos casos daqueles que não tinham essa possibilidade, eles, de uma forma ou outra, e talvez nem sempre dando os créditos, eles aprendiam
com as pessoas da região outros tipos de formas de tratamento. E eram incorporados também na sua própria prática médica, porque eles chegavam naquele interior sem conhecer muito da região e começavam a aprender, né, naquela prática, as doenças mais recorrentes, o modo que eram tratadas as doenças, e também tentar traduzir essas doenças e esses modos de tratamento culturalmente disseminados nesse interior através da sua teoria europeia, né, de filiação europeia, por conta da sua formação médica. Então, uma vez eles podiam fazer isso presencialmente, como é o caso aqui, que é relatado pelo médico Joaquim de Andrade, e também de outra forma que era muito comum, que eram os manuais ou os dicionários de medicina popular, os formulários de medicina popular. E aqui eu trouxe a ilustração de um deles, que era do Chernovis, o Pedro Napoleão Chernovis, que era muito famoso no século XIX, e tinha essa função de ensinar as pessoas a se aproximar mais do tratamento médico-científico. Então, quando você leva esse conhecimento para dentro das fazendas, não de forma a substituir o médico, de jeito maneira. Eles tinham esses manuais, mas o médico tinha que estar presente, inclusive os manuais recomendavam isso. Apesar de você ensinar através deles a fazer um diagnóstico, a tratar os doentes até a chegada do médico, que muitas vezes era longe, né, era um grande deslocamento por esse Vale do Paraíba, ele também tentava afastar as pessoas desses tratamentos culturalmente populares. Então, era uma forma também de entrar nesse monopólio que estava se construindo no século XIX entre a medicina acadêmica científica e as práticas populares de cura. Então, os médicos entram também nessa região para tentar fazer essa diferença entre o que era popular e o que devia ser consultado para um tratamento mais eficaz. Bem penoso e difícil era o exercício da clínica para o médico da roça, desde a regência até os últimos anos do Império. Não existiam estradas de rodagem, mas simples caminhos estreitos mal traçados, com curvas acentuadas, subidas e descidas íngremes. E nas baixadas, alagadiços e atoleiros, onde as pernas das alimárias afundavam até o peito. Os mais animosos receavam viajar à noite. Bem poucos se prestavam ao trânsito de carros puxados por parelhas de bestas. Pontilhões baixos eram, em dias de chuva abundante, cobertos pela água dos córregos e de difícil e perigosa travessia. Então, aqui, o médico Joaquim, ele traz um pouco como era esse deslocamento, e aqui eu trouxe também uma das fontes que eu utilizei na minha tese, que foi a conta apresentada pelo médico italiano Emílio Guadani, na qual ele descreve os serviços médicos cirúrgicos realizados na Fazenda Cantagalo, em Valença, do Barão do Engenho Novo. E entre os serviços que ele coloca e cobra, ele também indica a viagem à fazenda. Então, ele tinha um vencimento próprio para tratamento e que era acrescido por outros itens, né, ou outras situações que ele passava nessa ida à fazenda, e a viagem é uma delas, o que a gente pode imaginar como é, né, e como o próprio Joaquim descreve. Então, a viagem acabava aumentando os vencimentos desse médico. A gente vai ver que os médicos vão se aproximar muito mais dessa elite agrária cafeira por conta disso. O tratamento médico não era um tratamento barato. Então, os médicos iam atrás de quem poderia pagar pelos seus vencimentos, ao mesmo tempo em que essa elite agrária se colocava à disposição deles, porque queria mostrar que estava bem sucedida financeiramente e também se mostrar a par dessas modernidades. Então, o médico entra nesse Vale do Paraíba no momento em que essa sociedade está se reformulando a partir da riqueza vinda do café. E o médico, né, entra nessas famílias como uma parte de modernização, se aproximar dos grandes centros, tanto do Brasil quanto da Europa. Com a continuidade de suas visitas, o médico, depois de alguns anos, acabava por ser considerado membro da própria família, escolhido para padrinho de batismo e de casamento, e ouvida sua opinião nos assuntos sérios e reservados. Nas festas de Natal e Ano Bom,
ou por ocasião do seu aniversário, recebia presentes de valor, principalmente se fora feliz em enfermidade grave, salvando alguma pessoa da família. Então a gente já vê o médico integrado nessa sociedade e também nessas famílias, o que vai ser ainda mais forte a partir dos laços de matrimônio, como o Joaquim fala aqui também. Certamente trocando a vida de relativo conforto das cidades litorâneas pela agreste interior, isso, tá certo, sorria-lhes a perspectiva, se não de casamento rico, pelo menos com uma moça prendada, filha de família distinta, cujo chefe bem relacionado poderia influir favoravelmente na sua clínica. Então aqui a gente mostra o quanto os médicos tinham uma perspectiva não só profissional de construir uma clientela, mas também de ser um membro efetivo dessas famílias de grande prestígio na região. Seja por conta de padrinho, né, de batismo, de outras formas de se inserir nessa família, mas principalmente pelo casamento. E quando eu fui construindo essa tese, a gente viu que vários médicos realmente conseguiram esses patrimônios com as herdeiras dessa elite agrária, o que ajudou também eles a chegarem à política. Então, eles podiam chegar na política tanto como apadrinhados, né, políticos mesmo, não sendo membro dessa família, mas uma vez membro, eles também vão carregar consigo um interesse compartilhado por essa elite agrária. Então, ele chega na política com seu pensamento médico, seus interesses desse grupo profissional médico, já que a saúde fica cada vez mais forte como política pública, e também chega com o apadrinhamento, né, o clientelismo, como fala o José Murilo de Carvalho, dessas famílias. Então, muitos deles até mesmo abandonam a sua profissão de médico quando conseguem chegar, porque vocês imaginam, quando eles conseguem ser parte, eles ganham de herança muitas vezes uma fazenda produtora. E aí eles começam a ser administradores dessas fazendas, chegando ao topo do que era essa sociedade do interior fluminense do Vale do Paraíba. E para a gente finalizar, as memórias de Joaquim Eloy dos Santos Andrade nos aproximam dos atores que conviviam nas plantations cafeeiras e desenham as construções das relações singulares do Vale do Paraíba fluminense. Por isso, o grupo médico, exercendo as influências em várias esferas da população do Vale do Paraíba fluminense, da segunda metade do século XIX, apresenta-se para a historiografia como uma interessante possibilidade de investigação das estruturas sociais às quais pertenciam, ao mesmo tempo que contribuíam para suas construções. Então, assim como eles foram personagens essenciais na construção do conhecimento científico e na expansão da assistência à saúde no interior da província do Rio de Janeiro, eu quis mostrar, através desse artigo, o quanto esse olhar sobre os médicos também revela para a gente outros pontos além desse limite desse grupo profissional. Então, a gente começa a entender o funcionamento das fazendas, a política, essas redes de relações. Então, eu espero que isso tenha colocado aquela pulguinha da curiosidade para todo mundo que está assistindo. E obrigada, mais uma vez, e desejo boa leitura a todos. E espero que gostem desse artigo. Obrigada.